Fala aí, nerd! Sejam bem-vindos ao Arquivos Nerd, a sua principal fonte de conteúdo nerd no YouTube. E bem, galera, eu já falei aqui anteriormente, em outros momentos, sobre os planos que a antiga administração da DC, que era pelo Walter Hamada, tinha para essa empresa, tinha para esse universo. Inclusive, né, se você quiser conferir, o vídeo vai estar aí no card, em algum canto da tela que eu não sei identificar, mas vai estar aí no card. E dentre os vários planos que o Hamada tinha para DC, havia o filme da Batgirl, que seria um dos primeiros de uma nova fase desse universo e que daria sequência ao reboot promovido por The Flash. Porém, né, como sabemos, o filme acabou sendo cancelado. E acabamos ficando sem saber o que esse filme traria de novo para DC. Até tínhamos algumas informações, uns detalhes ou outros, mas a história em si do que aconteceria não sabíamos. Mas isso mudou. Um insider revelou qual seria a história do filme cancelado da Batgirl. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho que iria acontecer nesse filme. E bem, antes de qualquer coisa, eu acho bom dar um certo contexto sobre como ocorreu, né, esse cancelamento da Batgirl, os motivos que levaram a esse cancelamento, né, porque eu acredito que devam ter pessoas que estão por fora do assunto. E tudo começou há cerca de um ano atrás, quando a Warner Bros. E a Discovery se fundiram em uma única empresa. E esse processo de fusão que criou a Warner Bros. Discovery levou a múltiplas mudanças dentro de toda essa empresa, dentro de todos esses estúdios e divisões que haviam na Warner. Pessoas foram demitidas, cargos foram alterados, planos retrabalhados e muitos projetos foram cancelados. E muito disso, principalmente a questão do cancelamento de projetos, seria porque a Warner estaria precisando fazer um certo corte de custos. Então assim, eles começaram, né, a procurar, né, dentre os vários projetos que estavam em desenvolvimento, aqueles que, segundo eles, provavelmente dariam menos retorno à empresa e que não faria sentido continuar gastando dinheiro com eles. E dentre esses projetos havia Batgirl, que diferente da grande maioria de todos os projetos que foram cancelados, esse filme não estava em um estágio só de simples desenvolvimento ou de escolha de atores ou coisa assim. O filme já estava filmado, totalmente gravado e quase pronto, estava no processo da edição. E desde então ficamos sem ter informações sobre o filme, sobre sua trama. Isso até agora, já que o insider News Good Takes reuniu a partir de múltiplas fontes qual seria a história do filme, qual seria a história que o longa apresentaria pra gente. E é a partir disso que eu vou trazer esse vídeo pra vocês, explicando totalmente qual é essa história. É claro, é bom comentar, talvez faltem algumas partes da história, né, porque ela foi reunida de múltiplas fontes diferentes, então talvez faltem um detalhe ou outro, mas pelo jeito ela está bem completa. E bem, o filme começaria no passado, onde veremos a nossa protagonista Bárbara Gordon como criança em uma aula de balé. Então, ela veria provavelmente ao lado da aula de balé uma aula de artes marciais. E ela vai até aquela aula sorrateiramente para assistir o que está acontecendo. E é nessa aula de artes marciais que ela conhece aquela que viria a se tornar sua melhor amiga, Alicia Yale, e também aquele que viria a ser seu namorado no futuro, Jason Bard. E após tudo isso, ela envolveria, pelo que parece, uma situação envolvendo bullying, onde ela, por ter uma memória fotográfica, ela consegue replicar alguns movimentos de luta que ela viu na aula de artes marciais e usar em um garoto. Garoto esse que, né, como eu disse, provavelmente estava praticando bullying ou com ela, ou com algum dos amigos, ou com outra pessoa. E após tudo isso, Bárbara é pega por seus pais na aula, provavelmente, né, no caminho para casa, ou já em casa, né. O pai e a mãe da Bárbara começam a discutir se eles deveriam permitir que a Bárbara fosse numa patrulha com seu pai, o Jim Gordon, né, que é policial, e que é um personagem muito importante na mitologia do Batman. Inclusive, também é válido dizer, né, que o Jim Gordon permaneceria sendo interpretado pelo J.K. Simmons, que fez ele em Liga da Justiça, tanto na versão de 2017 quanto no Snyder Cut. Quantos vocês são agora? Não o bastante. E após toda, né, essa discussão entre os pais da Bárbara, Jim acaba cedendo e decide levar a Bárbara para uma patrulha, mesmo ele estando bem desconfortável com a ideia. E cortando então para essa patrulha, onde o Jim levou a Bárbara para ir com ele, ele acaba se metendo no confronto contra gangues e acaba muito ferido. E aí então que apareceria o Batman e salvaria ele e a Bárbara. O Batman que seria, né, interpretado pelo Michael Keaton, já que nos planos do Walter Hamada ele pretendia, né, usar o filme do Flash para substituir o Ben Affleck pelo Michael Keaton no papel de Batman, desse novo universo. E aí então que estaria a explicação, né, pra ele estar no filme da Batgirl. You wanna get nuts? Let's get nuts. E após esse incidente, provavelmente, né, o Jim e a Bárbara estão voltando para casa. Ele ouve no rádio, né, da polícia de que a sua casa está sendo incendiada. E eles voltam correndo para lá. O Jim tenta entrar para salvar a esposa dele, que está presa lá dentro, mas uma explosão acontece e ele não consegue entrar dentro da casa.
A Bárbara até consegue entrar, provavelmente por causa da fumaça, ela acaba desmaiando, mas é dito que antes dela desmaiar, ela vê um homem de alta estatura saindo de dentro da casa incendiada. E então temos um salto temporal para os dias atuais, onde vemos Bárbara já adulta e que agora está trabalhando como secretária no DPGC, que é o Departamento de Polícia de Gotham City, e também é informado que o pai dela se aposentou do cargo de comissário de polícia, pois ele sofreu um ataque cardíaco. Caracas. E que a Bárbara acaba dividindo o seu tempo entre cuidar do seu pai e estar com a sua amiga Alicia e seu namorado Jason. E enquanto isso, a gente seria, apresentado ao antagonista, ao vilão desse filme, que seria interpretado pelo Brendan Fraser, que é o vilão Vagalume, que é apresentado no momento em que mostra que ele acabou de ser demitido do seu trabalho numa farmácia, porque ele tinha um temperamento muito explosivo. E é apresentado também que ele é casado, mas que a esposa dele está muito doente, e que ele precisa do dinheiro para cuidar da esposa doente. Então ele tenta voltar para um antigo emprego que ele tinha, que é quando ele trabalhava na máfia, mais especificadamente para a família mafiosa Bresci. Porém, ele acaba sendo rejeitado e não contratado porque o chefe da família Bresci está concorrendo atualmente ao cargo de prefeito de Gotham City. Então, desesperado, para conseguir dinheiro para cuidar da esposa e remédios para ela, ele assalta uma farmácia, provavelmente a mesma farmácia que ele trabalhava, e incendeia a farmácia. Olhem, está pegando fogo! Após isso, é apresentado que o Bruce Wayne está organizando uma grande festa à fantasia na sua mansão, provavelmente, e que Bárbara e seu pai foram convidados. Então, eles vão nessa festa, a Bárbara, inclusive, fantasiada de Batman. Porém, essa festa acaba sendo interrompida pelo ataque de um outro vilão da DC, que é o Mariposa Assassina, que junto dos seus capangas tenta roubar a mansão do Bruce Wayne. Nisso, a Bárbara tem uma atitude de heroísmo e tenta lutar contra o vilão e seus capangas. Inclusive, é dito que teria uma cena onde ela salvaria a vida do Bruce Wayne. De que forma exatamente não é explicado, porque, como eu disse, tem alguns pedaços que estão faltando nisso tudo. O vilão Mariposa consegue escapar da festa, mas ele é encontrado pelo Vagalume e morto pelo mesmo, que acaba levando seu corpo queimado para os Bresci, para assim conseguir ser recontratado. E após isso é revelado que toda a atitude heróica da Bárbara na festa viralizou entre o pessoal de Gotham, e que agora eles estão chamando essa heroína, que eles não sabem que era a Bárbara que estava ajudando o pessoal lá na festa, eles chamam essa heroína de Batgirl, e inclusive teria até uma cena onde a Bárbara tá conversando com sua amiga Alicia, e a Alicia perguntaria se a Bárbara pintou o cabelo para parecer com a Batgirl, porque ela teria pintado o cabelo de ruivo para ir à festa. E com toda essa fama e esses ocorridos, as ações que ela teve, a Bárbara começa a gostar da ideia de ser uma heroína, de ser uma vigilante. Então ela invade o armário de evidências da DPGC, onde lá ela procuraria equipamentos para usar como vigilante. Inclusive, nessa cena teriam alguns easter eggs, já que dentre as várias evidências que tem ali, a Bárbara encontraria o bastão da Arlequina usado em Esquadrão Suicida e também um martelo da mesma personagem usado em Aves de Rapina. Ela também encontraria uma máscara antiga da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, lá de Batman O Retorno. Meow. Inclusive, ela pegaria essa máscara pra ela, repintaria pra usar como a própria máscara, e ela também pegou um batirangue velho que tava por lá. Então, nisso que ela começa a fazer uma patrulha na parte da noite, se vestindo de heroína, e ela acaba sendo encontrada pelo Batman, só que ele confronta ela e manda ela ir embora e parar de agir como vigilante. Inclusive, teria uma cena, após isso, do Batman indo embora no seu clássico Batmóvel. Inclusive, de alguma forma, nesse processo da discussão entre a Bárbara e o Batman, ela conseguiria roubar o grappling gun do Bruce. De que forma isso rola, não é exatamente especificado como é que ela conseguiu roubar o grappling gun dele. E nisso a Bárbara acaba sabendo do Vagalume e dos problemas que ele tem causado pela cidade e começa a investigá-lo. Vamos investigar. Nesse processo da investigação, ela conhece o Anthony Bresci, um dos membros da família Bresci, e os dois conversam e tal, começam a se conhecer, e meio que surge uma espécie de relação ali, que flerta um pouco com o amoroso, que flerta com talvez um namoro ali, alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Após isso, nós temos uma discussão entre a Bárbara e o Jim, porque o Jim acredita que ninguém saiu lá da casa deles, ninguém estava na casa deles que causou o incêndio, como a Bárbara acredita ter visto, como a Bárbara diz ter visto naquele dia. Eu não acredito em você. Então a Bárbara fica bem chateada e tal, porque ela parece que ela quer realmente descobrir o que aconteceu com a mãe dela, e provavelmente ela suspeita, do Vagalume ter sido responsável pelo incêndio na casa dela. E nisso que ela decide ir atrás de ligar o bate-sinal pra chamar o Batman, pra pedir ajuda a ele, pra descobrir o que aconteceu
aconteceu com a mãe dela e se realmente o vagalume foi o culpado. Mas os dois conversam e o Batman, ao invés de ajudá-la, ele a inspira a resolver por conta própria, a resolver toda essa questão por conta. Mais tarde, então, o vagalume tenta matar o Jim Gordon, mas a Bárbara acaba impedindo ele, salvando o pai. E de alguma forma, que não tem um detalhe de como exatamente isso rolaria no filme, a Bárbara descobre que o vagalume era um bombeiro. Então a Bárbara ia atrás de arquivos da polícia para tentar descobrir alguma coisa, mas ela descobre que seu pai levou esses arquivos porque ele também está investigando a morte da esposa secretamente. Então a Batgirl iria confrontar a chefe corrupta do DPGC, do Departamento de Polícia, e descobriria que foi ela a responsável por enviar o vagalume para tentar matar o seu pai. Após isso, a Bárbara contaria para Jason de toda a investigação que ela está fazendo, só que ela ainda esconde do Jason o detalhe dela ser a Batgirl. Então seria revelado que a esposa do vagalume veio a falecer por negligência da assistência médica de Gotham, então ele decidiria incendiar a cidade de Gotham como uma espécie de vingança. Então contaria para uma cena onde o chefe da família Bress está fazendo um discurso para sua candidatura como prefeito, então ele é atacado pelo vagalume que o mata. Então o vagalume tenta fugir, a Batgirl começa a perseguir ele com a sua moto, então começaria uma grande cena de perseguição. O Jason, o namorado da Bárbara, chegaria também com um caminhão de bombeiros para tentar ajudar, e começaria então um grande confronto em cima desse caminhão, a cidade inteira toda sendo incendiada, teria uma cena onde dentro dos bueiros e esgotos de Gotham tá saindo fogo por dentro deles, atrapalhando mais ainda a luta da Batgirl com o vagalume. Porém, durante o confronto e perseguição, o caminhão acaba caindo dentro de um buraco, uma vala aparentemente, e eles acabam chegando dentro de um lugar do esgoto, tem vários sem-teto morando lá dentro, sendo uma espécie de vila do sem-teto. Com a queda do caminhão dentro do esgoto, o vagalume ficaria extremamente ferido, e então chegaria o Anthony Bress e os seus capangas para se vingar do vagalume por ele ter matado o chefe da família Bress. A Batgirl não consegue lidar com eles seguram a Batgirl, enquanto teria uma cena, provavelmente, né, um tanto mais violenta, onde o Anthony mataria o vilão vagalume. E com toda essa situação, a Bárbara vê, né, que o Anthony não era uma boa pessoa e decide trazê-lo à justiça, e decide, né, prendê-lo em algum momento um dia. Então teríamos outro corte para a época do Natal, onde veríamos a Bárbara, a Alicia e o Jason arrumando um enfeite de Natal num lugar que não é especificado. Também seria mostrado que o pai da Bárbara acredita que agora ela poderia, né, sair em patrulhas como verdadeiramente uma policial, só que ela recusa porque ela ainda quer continuar trabalhando no escritório, porque lá ela pode usar o banco de dados para a polícia a seu favor. E também seria mostrado que a Bárbara começou a usar uma torre velha de relógio como uma base de operações. E teríamos uma cena, né, dela nessa torre, e que chegaria o Batman para falar com ela. O Batman perguntaria então para a Bárbara se ela está pronta para ser uma heroína de verdade. Ela, né, concordaria. Então o Batman daria para ela um novo uniforme, um mais atualizado, mais semelhante a uma armadura e totalmente blindado. A Bárbara aceitaria o uniforme, apesar de manter a mesma máscara do outro uniforme. Também teríamos uma cena da Batgirl e do Batman conversando sobre o passado de ambos, sobre ambos terem tido um passado envolvendo solidão e questões de vingança também. Então teríamos aquela que seria a última cena do filme, com o Batman e a Batgirl em cima de uma gárgula no alto de um prédio de Gotham. Provavelmente esse prédio seria, né, a Torre do Relógio. E terminaria, né, com a cena dos dois saltando e dando um rasante pela cidade. Bem, galera, é isso. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, né? E também, é claro, né, sempre bom pedir. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere a descrição para ver as redes sociais do Arquivos Nerd, para você sempre ficar por dentro das mais recentes notícias do mundo nerd. E eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.